Efésios capítulo 4, versículo 14. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Diz o seguinte: por isso que é dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Baixe sua cabeça que eu quero orar por essa palavra. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar compartilhando junto com essa galera top, Senhor, a tua palavra. Senhor, usa a minha vida nessa noite, que não seja eu, mas que seja o Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, e que a tua palavra encontre terra boa em nosso coração, para que ela seja semeada, para que ela venha germinar, para que ela venha crescer e dar bons frutos, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade, fica super à vontade para falar, para tocar, para agir, para curar, para libertar, para transformar a vida de todos nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa mensagem é Desperta do sono espiritual. Amém? Você pode repetir comigo? Desperta do sono espiritual. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso que é dito, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Aleluia. Gente, quem aqui gosta de dormir? Não, tem gente aqui que está mentindo. Quem aqui que gosta de dormir? Rapaz, pensa numa coisa que eu gosto de fazer, é dormir, galera. Pensa num cara que gosta demais de dormir, sou eu. Só que tem um problema, eu sou casado. E quem é casado, ou acorda para ir trabalhar, para sustentar a família, ou a família passa fome. Os casados aí vão me entender. Aí eu esqueci, só tem eu de casado aqui. O resto tudo é jovem. O Senhor vai providenciar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para você. Espera e confia no Senhor, porque Ele é um Deus de milagre. Amém? Gente, eu gosto demais de dormir. Eu tenho certeza aqui que tem gente aqui, tem algumas mocinhas muito trabalhadoras, que acorda 10 da manhã, acorda 11 da manhã, e se não tiver café, se não tiver um leitinho, se não tiver um pão, se não tiver uma manteiga, a moça fica chateada com a mamãe, fica chateada com o papai. Olha, o Joaquim tem 4 anos de idade. Se não tiver leite, quando ele acorda para ele tomar café, ele fica super chateado. Tem que ter, porque ele não gosta de só café. E dorme. Tem alguns rapazes aqui, que é meio-dia, 1h, e se não tiver café, fica bravo. Eu conheço um rapaz que mora em Manaus. Ele dorme, ele acordava, na época que eu morava para lá também, ele acordava, eu cheguei a ver ele acordar 1h da tarde, o pessoal da casa já tinha almoçado, e ele ficava chateado porque não tinha café da manhã para ele, 1h da tarde. Você acredita num negócio desse? Então dormir é muito bom, amém? Só que quando a Bíblia ela fala para nós de despertarmos do sono, quando a Bíblia fala sobre dormir, ela se retrata em alguns aspectos. Nós vemos em algumas passagens que a Bíblia está falando sobre dormir mesmo, dormir. Alguém despertar de um sono comum e tal, acordou e tal. Aí também a gente percebe, a Bíblia relata sobre um sono espiritual, que a pessoa está dormindo espiritualmente. E isso é equivalente ou dormir espiritualmente, ou estar morto espiritualmente. Em algumas passagens relata também um sono como a morte física. Existem várias passagens bíblicas que falam a respeito disso. Só que, biologicamente falando, quando nós dormimos, o organismo produz mais hormônios de crescimento. Não funcionou para algumas pessoas aqui. Principalmente a minha esposa. Aleluia. E o sistema imunológico, ele é fortalecido e o corpo produz anticorpos que permite que o organismo se defenda de vírus e bactérias. Enfim, dormir traz diversos benefícios para o nosso corpo. Eu estou falando biologicamente falando, eu estou falando naturalmente. Quando a gente dorme, nós temos vários benefícios, entendeu?
É por isso que a criança, quando ela é recém-nascida, ela dorme bastante. Por quê? Porque o corpo, ele produz mais hormônio de crescimento. Então, o recém-nascido, ele passa mais tempo dormindo do que acordado. Tem uma série de benefícios para isso. Amém? Quem aqui não gosta de tirar um bom cochilo ou uma boa noite de sono? Uma das coisas que os jovens mais gostam de fazer é dormir, verdade ou não? Eu estou ficando velho, eu gosto de dormir, eu só não posso dormir direto, mas eu gosto. Entendeu? Uma das coisas que os jovens mais gostam de fazer, quem aqui não gosta de dormir, dorme porque é preciso? Vocês dois vão virar meus heróis, vocês três vão virar meus heróis. Amém? Tem jovem aí que, meu Deus, em contrapartida tem gente aí que troca o dia pela noite, é o famoso Batman. Menino passa a noite acordado, mexendo nas mídias sociais, mexendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Orkut, no Twitter, no Free Fire, e quando é de dia ele quer dormir. Não vale se acusar e nem acusar os outros. Não precisa. Entendeu? Tem gente que troca o dia pela noite. E tem gente que dorme de dia e dorme de noite. Se o pai, a mãe não chamar, meu Deus do céu, parece que a pessoa ela entra num coma induzido por ela mesma. De tanto que quer dormir. Tem gente que, meu Deus, parece que foi feito para dormir. Biologicamente falando, isso é bom. Só que existem coisas que nos atrapalham. Quando a gente dorme demais, a gente perde oportunidades. Tem pessoas que chegam na frente. Eu trabalho com venda, aqui o Adriano trabalha com venda, tem pessoas que trabalham com venda na nossa igreja, e na nossa área funciona assim: o vendedor que chega primeiro, vende. E quem é o vendedor que chega primeiro? O vendedor que acorda mais cedo, se arruma mais cedo, vai para a rua mais cedo, vender mais cedo, e alcança seus objetivos mais cedo. Se a gente ficar dormindo, pelo menos na minha área, eu falo pela minha área, sai para trabalhar 11 horas, 10 horas da manhã, a gente perde muita venda. E tem pessoas que pelo fato de dormir muito, jovens que pelo fato de dormir muito, perdem oportunidades de emprego, perdem oportunidade de estudos, de cursos, perdem oportunidades dentro de casa, na família, perdem muitas bênçãos porque gostam de estar dormindo. Só que hoje eu não quero falar para você, hoje eu não quero trabalhar aqui a questão de se você dorme muito ou se você dorme pouco. Se você dorme de mais ou de menos, se você troca o dia pela noite. Eu quero falar sobre um sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Espiritualmente falando, o sono é extremamente perigoso. Espiritualmente falando. Winkler, é possível a gente dormir espiritualmente? É, mas não é aquele sono que você vai dormir à noite, a sua alma, o seu espírito também vai dormir. Dentro de você não tem um quarto com ar-condicionado, uma cama king size, que está esperando anoitecer para a tua alma mergulhar nela e dormir de boa e acordar de manhã junto com o teu corpo. Não é assim que funciona. Olha o que aqui a gente aprende com alguns ensinamentos que a Bíblia traz para nós. É que o sono e a morte, eles são equiparados entre si. Eles são comparados como iguais. Por quê? Porque a gente aprende na Bíblia muitos fatores a respeito de sono espiritual. Sabe, como eu estava falando agora mais cedo, muitas das vezes é comparado com uma pessoa que está dormindo espiritualmente, está morta espiritualmente, dormindo fisicamente, está morta fisicamente. Mas o sono e a morte, eles são equiparados entre si, e ambas, essas coisas servem de figuras simbólicas da alma, que devido à morte espiritual e às trevas, ficam separadas da fonte de luz e de vida, que é Jesus Cristo. Sabe, quando nós dormimos espiritualmente, nós ficamos separados da fonte de vida.
Quando nós dormimos espiritualmente, nós ficamos separados da fonte de luz. A gente não consegue recarregar a nossa bateria espiritual. E quem é essa fonte? Essa fonte é Jesus. O Incla, é possível a gente se separar espiritualmente de Jesus, mesmo estando na igreja? É possível. Porque você vir para a igreja, porque você vir para cá, não significa que você está top espiritualmente. Significa que você saiu de casa e veio para um lugar onde o nome do Senhor é louvado, e isso é muito bom. Mas isso não é exatamente suficiente. Nós precisamos estar conectados com a fonte de vida. Nós precisamos estar conectados com a fonte de luz para a nossa alma, para o nosso espírito. E essa fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Como identificar o estado de sono espiritual? Gente, tem alguns fatores que identificam a pessoa que está dormindo espiritualmente. E eu vou passar aqui para você, e eu quero que você olhe para dentro de si, porque muitas das vezes a gente está dormindo espiritualmente, às vezes as pessoas estão até mortas espiritualmente e não percebem, e não sabem que estão assim. E eu quero trabalhar esses tópicos com vocês essa noite. Por quê? Porque nós precisamos analisar a nossa vida para que a gente esteja, top, bem diante do Senhor. Como identificar o estado de sono espiritual? Primeiro, a pessoa não sente vontade de orar. A pessoa que ela está no estado de sono espiritual, que está dormindo espiritualmente, para ela orar é um sacrifício muito grande. Para ela orar é a mesma coisa que ir para a forca. Quando ela é convidada para uma oração, ela inventa qualquer tipo de desculpa para não ir, e quando vai não ora. A pessoa que está dormindo espiritualmente, ela não sente vontade de orar, ela não sente vontade de ler a Bíblia. Gente, é importante ler a Bíblia? Eu vou te perguntar, eu vou te responder com uma pergunta. É importante você tomar café, almoçar e jantar todos os dias? É. Sabe por quê? Porque o almoço, o café da manhã, o almoço e a janta, eles são o combustível do nosso corpo. Se a gente não se alimenta, ou se a gente não se alimenta adequadamente, o nosso corpo perece, aparecem doenças, aparecem problemas de saúde, aparecem tantos males. E quando a pessoa ela realmente não se alimenta, morre de fome. Então, a gente percebe o quê? Que ler a Bíblia é o nosso alimento espiritual. É o alimento para a nossa alma. A Bíblia fala que tinha um homem que ele orava 3 vezes por dia. Quem era esse homem? Daniel. Quando ele orava, ele estava o quê? Ele estava criando intimidade com Deus, ele estava desfrutando da intimidade com Deus, e ele também estava se alimentando, porque a oração também é um alimento para a nossa alma, ela serve como vitamina, como combustível para a nossa alma, junto com a leitura da palavra. Outra coisa que a gente pode identificar como estado de sono espiritual, é quando a pessoa ela não tem vontade de ir ao culto. Mano, bora para a igreja. Ai, não. Bora no dia, vai ser top, vai ser legal. Poxa, mano, não. Está passando uma série tão boa. Está passando Big Brother. Não, mano, bora e não sei o que, isso, aquilo. Tá bom, só para te parar de perturbar minha paciência, eu vou contigo. Aí vem para a igreja. Só que quando vem para a igreja, não cultua. E aqui é um ponto muito importante que eu preciso falar com cada um de vocês. Nós precisamos vir para cá. E quando a gente chegar aqui, a gente precisa cultuar a Deus. Mano, o que eu tenho que fazer? Mano, você vem para cá. Gente, vem para cá. Louve. Adore. Ai, mas a música não está legal. Mas mesmo assim louve, porque a música não é para você. A música é para o Senhor. É para Deus. Ah, mano, mas essa adoração está repetida. Essa música nem é legal, eu não gosto. Adore, não é para você, é para Deus.
É para o Senhor, que está te dando a oportunidade de viver todos os dias, onde a graça dele se renova sobre a sua vida todos os dias. Quando você vier para cá, cultue, adore, louve e exalte o nome do Senhor. Mesmo que você não goste da música, é para o Senhor. Se você não sabe a letra da música, glorifique, adore, é para o Senhor. É o que você tem que fazer como filho, como servo, como discípulo. É adorar ao seu Senhor, ao seu Deus. Em contrapartida, tem um momento no culto, onde Ele, a glória dEle, a graça dEle desce e enche a tua vida. Eu vou fazer só uma comparação aqui, minha mesmo, eis que falo de mim mesmo para você. O culto a Deus, vir para a igreja e cultuar a Deus é uma via de mão dupla. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o celebramos. Em contrapartida, Ele desce, a glória dEle desce, Ele fala conosco, Ele transforma, Ele restaura, Ele transborda a graça dEle sobre a nossa vida. Liberta, cura, sara. É isso que Ele faz por nós, culto após culto. E nós aprendemos e somos fortalecidos através da sua palavra. Então, uma das coisas que identifica uma pessoa que está no estado de sono espiritual é que ela não tem vontade de vir ao culto, e quando ela vem, ela não cultua. Outra coisa, ela não sente mais a alegria da salvação. Mano, como assim? Para ela, virou algo banal. É algo que ela não sente mais aquela importância. Ela não se sente mais como uma pessoa salva. Ela não se sente mais como uma pessoa resgatada. Ela não se sente como uma pessoa perdoada. Ela só se sente como mais um na multidão. E eu quero dizer uma coisa muito interessante, muito importante e muito forte para você nessa noite. Você não é mais um na multidão. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. A alegria da salvação tem que latejar no teu coração. Não interessa o que as pessoas vão falar. O Winkley, mas o Winkley aí aprontou todas, agora quer bancar de crente, quer bancar de santo, quer bancar de pastor. Dane-se o que os outros pensam. O que tem que ser relevante para mim e para você é aquilo que o Senhor diz que nós somos. E quando a gente entende aquilo que Deus quer de nós, quer para nós, fez por nós, a alegria da salvação, ela é latente dentro de nós. Outra coisa que a gente pode identificar a pessoa quando ela está no estado de sono espiritual é que ela atua na igreja no automático. Vamos para o culto, bora. Aí chega aqui no culto. O negócio está pegando fogo e a pessoa, bora para a célula, bora, chega na célula. Paz do Senhor. A pessoa está aqui, mas está automático. Está aqui, o corpo está aqui. Mas onde é que está o coração? Onde é que está a mente da pessoa? Gente, isso é muito sério. Eu tremia em casa. Eu estava orando. Senhor, fala comigo, ministra no meu coração uma palavra que o Senhor quer passar para os Difflers nesse sábado. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele bradava no meu coração. Te puxa, neguinho, que essa palavra é principalmente para você. E as pernas começam. Te puxa. Porque essa palavra é para você, principalmente para você. Porque você está na frente, você ensina, você prega, você lidera, você discipula, você cuida de vidas. Aí eu tenho que me puxar. Outra coisa que identifica a pessoa que está com estado de sono espiritual, ela não sente mais temor quanto ao pecado. Para ela, faz diferença ou não se ela pecou. Está por aqui, mas de vez em quando sai um palavrão e nem percebe. E nem se toca e diz, nem
poxa, Senhor, eu pequei, eu chamei palavrão, Senhor, me perdoa, pisei na bola, vacilei feio. Mente, desonra pai e mãe, desonra a liderança, apronta todas por aí, a pessoa nem percebe, acha que é a coisa mais normal do mundo. A pessoa, quando ela está dormindo espiritualmente, ela não sente mais esse temor quanto ao pecado. Em contrapartida, a pessoa, quando ela tem temor, meu Deus, se ela falar um ai fora dos quadros, ela se derrama na presença de Deus, clama por misericórdia, clama, Senhor, me perdoa, eu pisei na bola aqui, mas eu preciso do teu perdão, eu quero continuar a caminhada, eu quero continuar contigo, Senhor, me renova, me restaura, tira isso de mim, porque isso não te agrada. E, infelizmente, muitos jovens, eu creio que aqui nessa igreja não tem, em nome de Jesus, mas muitos jovens estão aí, há anos e anos e anos nas igrejas, e vivem uma vida de pecado e acham a coisa mais simples do mundo. Outro dia eu estava conversando com o Lucas Gomes, e ele estava me falando de uma situação que ele viu lá para fora, de a pessoa sair daqui, sair e tipo assim, no arraial, sair e ir para um lugar onde as pessoas fazem comidas, essas coisas oferecidas a ídolos e tal, e a pessoa vai lá, compra e come e tal, e quando ele foi questionar, mano, isso não tem nada a ver, isso é coisa de igrejinha pequena, de cidade pequena, a pessoa não tem mais aquele temor, fica anestesiado, não sente mais, nem se toca que tem uma vida espiritual. E gente, desde pequeno eu aprendi que o reino espiritual, ele é ainda mais real do que esse. Sabe por quê? Porque ele é eterno, e esse aqui é passageiro. Ontem eu estava falando para o Vitor com o Joaquim em casa, pouco antes de eles deitarem, que nós temos prazo de validade, que é como se fosse uma bateria de celular. Eu estava falando, meu filho, eu já estou mais ou menos com 50% da bateria gasta. Tu com Kim ainda tão de boa que a bateria está cheia. Mas um dia a bateria do papai vai descarregar, e o papai vai para a glória. E eu estou me puxando para isso. Mas usem toda a bateria da vida de vocês para serem loucos por Jesus, para gastar a vida de vocês no reino, porque é isso que eu estou ensinando e eu estou vivendo, para vocês verem que é possível. Outra coisa, ela não se sente mais encaixada na família espiritual, ela não se sente mais encaixada na igreja. A pessoa que ela está no estado de sono espiritual, ela não se sente mais encaixada na célula, ela olha para o discipulador, vai fazer o discipulado, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha para você, vai na célula, o que eu estou fazendo aqui? Vem para a igreja, vem para o dia, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar fazendo outra coisa, o que eu estou fazendo? Mó chatão, tá? Eu não consigo me ver mais aqui, eu não consigo me identificar com tudo isso. A pessoa vai para o acampamento, está todo mundo se rasgando lá, tem menino cheio de catarro, cheio de remela, cheio de lágrimas, cheio de cuspe, se rasgando na presença de Deus, e a pessoa poderia estar em Óbidos no Carnaval X. A pessoa não se sente mais parte da família espiritual. A pessoa ela não se sente mais parte de uma célula. A pessoa olha para o discipulador, para a discipuladora que antes eram um só, era como se fosse unicarne, viviam juntos, era paizão para cá, mãezona para ali e tal, e olha, e hoje vai fazer o discipulado, vai com sacrifício, quando vai? A pessoa não consegue mais se encaixar, é como se fosse quadrado, tentando entrar numa forma redonda. Quando a pessoa está num estado de sono espiritual, ela não consegue se encaixar. Por mais que ela olhe, ela tente, ela force a barra, ela não consegue. Quando a pessoa está num estado de sono espiritual, ela não consegue sentir a presença de Deus. Gente, quando a gente não sente a presença de Deus, a gente precisa se desesperar.
Não, tem alguma coisa errada, não está certo. Não está certo, algo de errado não está certo. Não está certo, não está certo, por que eu não estou sentindo, Senhor? Aí vai para o pó, Senhor, eu não estou conseguindo sentir a Tua presença, o que é, eu quero sentir, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti, tem misericórdia da minha vida, eu não quero ficar desse jeito. A pessoa precisa se desesperar. Sabe, quando a pessoa está no estado de sono espiritual, as coisas vão acontecendo, o Senhor age, o Senhor opera, derrama glória nesse lugar, ou em qualquer outro lugar onde a pessoa está, a pessoa simplesmente não consegue sentir mais nada. A pessoa não consegue sentir o mover, a pessoa não consegue sentir o fluir, a pessoa não consegue sentir a graça, a pessoa não consegue sentir a presença doce do Espírito Santo. Eu estou falando de coisas que a gente pode identificar quando a pessoa, quando nós mesmos estamos dormindo espiritualmente, ou até mesmo mortos espiritualmente. Outra coisa, a pessoa ela não se importa mais com a visão de trabalho da sua igreja local. Ela não se importa mais com célula, ela não se importa mais com discipulado, ela não se importa mais com os ministérios, ela não se importa mais com missões, ela não está nem aí para liderança, ela não está nem aí para mais nada de dentro da igreja. Às vezes o jovem ou a jovem é tão envolvido no ministério, é usado por Deus no ministério. Gente, olha, sinceramente, eu falo para minha esposa que tem pessoas que dançam no ministério. Não estou falando do ministério atual, não estou falando disso. Há muitos anos eu falo para minha esposa que eu percebo isso. E tem pessoas que a gente sente uma unção tremenda quando elas estão dançando. Estou falando do street, eu estou falando do balé. A gente percebe, sabe, jovens se doando no teatro e Deus falando e usando a vida dele de uma forma tão poderosa. Aí de repente o tempo vai passando, quando a gente vê o jovem sumiu. Faz parte do ministério, mas não vem ensaiar, não vem para a oração do ministério, não vem para a reunião do ministério, não se importa com mais nada. Vem quando quer, vem, não se esforça mais para isso. E isso é um sinal de alerta para quando a pessoa está no estado de sono espiritual. O sono espiritual causa frieza. O sono espiritual causa comodismo e indiferença. Sono espiritual ele causa frieza, causa comodismo, a pessoa se acomoda. A pessoa não busca, não tem mais intensidade. A pessoa ela age com indiferença, sabe? As pessoas estão se puxando. A líder do ministério, por exemplo, a líder do ministério de balé está ali se puxando, organizando as meninas para elas orarem, para ela ter tempo com Deus. E a pessoa, ai, mas meu Deus, todo tempo isso é muito chato, isso é muito aquilo. Meu Deus. O sono espiritual nos afasta de Deus, mesmo estando tão perto. Quando a pessoa está no estado de sono espiritual, ela pode vir para a igreja, para os cultos de celebração, para o Tadel, para o Tiflin, para os cultos ministeriais, para as conferências. Ela pode ir para todo lado, para onde a igreja te proporcionar para ir. Mas ao mesmo tempo ela vai estar tão longe. O corpo vai estar aqui. Mas a mente, a alma, vai estar lá fora. A pessoa se afasta de Deus, mesmo estando tão perto. Isso é muito perigoso. O sono espiritual nos faz perder tanta coisa maravilhosa que Deus tem para cada um de nós, gente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Precisamos estar atentos, sóbrios.
Quando a gente perceber que a frieza, o comodismo está batendo a porta, a pessoa precisa se desesperar. Senhor, eu não quero ficar frio, eu não quero. A pessoa precisa lutar, a pessoa precisa se esforçar, precisa se puxar, precisa pagar um preço para que ela seja incendiada. Sabe por que eu falo isso? Porque infelizmente tem pessoas que estão frias espiritualmente, mas esperam Deus descer do céu, derramar uma unção, derramar fogo, incendiar aquela pessoa, ela estando de braços cruzados. Quando na verdade nós precisamos fazer o quê? Precisamos buscar. Precisamos clamar. A Bíblia diz o quê? Batei, batei e abrir-se-lhe-á. Pedi, buscais e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á, pois todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que pede, recebe. É um esforço nosso. A Bíblia diz que dos tempos de João Batista para cá, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você sabe o que quer dizer se esforçar, se apoderar? O contexto de se apoderar é tomar a força, é tomar para si. O reino de Deus é tomado à força por cada um de nós. A salvação, ela é pela fé. Ela é pela graça, mediante a fé. Só que é o seguinte, a salvação é pela graça de Deus, só que ela custou caro, custou o sangue de Jesus, do inocente, Filho único de Deus, para salvar a minha vida e a sua. Só que ela custa caro, nós precisamos nos esforçar. Jesus pagou o preço por mim e por você. Isso não significa que eu e você precisamos ficar de braços cruzados, vendo o tempo passar, vendo as coisas acontecerem e a gente não fazer nada. Nós precisamos nos esforçar todos os dias, se nós quisermos viver na presença dEle, e se nós quisermos ir para a presença dEle. O Senhor deseja gerar em nós um despertamento espiritual, para que saiamos do sono espiritual, para uma vida na presença dinâmica do Espírito Santo, como se estivéssemos acordando de um sono profundo, de uma frieza espiritual. O Senhor ele deseja gerar em nós esse despertamento. Despertamento equivale a avivamento. O Senhor ele deseja despertar e avivar a nossa vida, para que a gente viva experiências poderosas na presença do Espírito Santo, e não todo o tempo a mesma experiência. Dia após dia, novas experiências na presença do Espírito Santo, porque Ele é dinâmico. Ele faz coisas novas, Ele nos faz experimentar coisas novas na presença dEle. Como se a gente estivesse acordando de um sono profundo, de uma frieza espiritual que nos deixou congelados e paralisados por muito tempo. Ele quer o quê? Despertar, avivar, e avivamento também, ele é comparado a incêndio, um incêndio no nosso espírito. Quando nós estamos despertados, quando nós somos despertados, avivados por Ele, a nossa alma é incendiada. E quando a nossa alma está incendiada, não tem espaço para frieza. O despertamento espiritual produz nos indivíduos e na igreja a necessidade pela presença do Senhor, uma busca intensa pela presença dEle. O despertamento produz a necessidade da oração e intercessão, o desenvolvimento de uma vida missionária fora das quatro paredes, ou seja, amor pelos perdidos e necessitados, dando ênfase à evangelização de todo povo, tribo, língua e nação. Gente, isso é muito forte, porque quando a gente está despertado pelo Espírito Santo, nós temos o que? A necessidade pela presença de Deus, e quando a gente sente necessidade, a gente vai buscar intensamente, incessantemente a presença dEle. E quando a gente está despertado pelo Espírito Santo, o que a gente tem uma necessidade, sabe, de falar do amor de Deus, de ter uma vida de testemunho ao Senhor, e tem vontade de ir atrás dos perdidos, dos necessitados, sabe, das pessoas que precisam de Deus, e falar desse amor que salvou a nossa vida.
Porque assim como eu estava necessitado, assim como eu estava precisando, e alguém chegou em mim e falou: olha, Deus te ama, Ele tem propósito, você não vai ficar desse jeito, você não vai morrer aqui. Da mesma forma, existem pessoas lá fora que precisam que eu, do jeito que eu sou, meio banana de vez em quando, chega lá para ele e dizer: olha, Jesus te ama, Ele tem propósito, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida assim como Ele transformou a minha. E isso é para mim e para você. Aleluia. Despertamento nos faz fluir nos dons do Espírito Santo. Quando a gente está despertado espiritualmente, a gente tem fome e sede pela presença do Espírito Santo, e quando a gente começa a entrar na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a nos proporcionar uma fluidez nos seus dons, a gente começa a fluir nos dons do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a nos usar de uma maneira que a gente nunca nem imaginou, e a gente diz: meu Deus, como é que foi isso? Eu fui usado dessa maneira. É por isso que muitas das vezes as pessoas chegam assim: mano, eu quero te falar um negócio. Olha, assim, a pessoa: quem te falou? Não, ninguém, eu senti no meu coração. Isso é fluir nos dons do Espírito Santo. É você ministrar na vida da pessoa algo que ela não contou para ninguém, e o Espírito Santo está te revelando, e você começa a falar, começa a fluir, e a pessoa ela é tocada. É você orar por alguém que está enfermo, você sente a necessidade, você sente a coragem: eu vou orar. Antes a pessoa estava com medo de orar por um enfermo e ele não ser curado. Parabéns, se você orou por um enfermo e ele não foi curado, parabéns, não foi só você, porque já aconteceu isso comigo. Mas isso não me fez parar, e eu continuei. E a gente vai fluindo, a gente sente a coragem: não, eu vou lá, eu vou orar, Espírito Santo, eu vou lá, eu vou orar, e ele vai ser curado, e a gente vai e ora, a gente vai e fala, a gente vai e ministra. A Bíblia narra momentos de grande despertamento da igreja, e esse despertamento ou avivamento espiritual vem da aproximação do homem com Deus. Gente, a Bíblia ela narra várias histórias. Cara, em Pentecoste é muito top. Os discípulos estão esperando uma promessa que vai vir do alto, mas eles não estão esperando de braços cruzados. Eles estão esperando, eles estão clamando, eles estão buscando: Senhor, nós estamos esperando a tua promessa, manda a tua promessa, Senhor, nós estamos aqui e tal. E acontece um grande avivamento no dia de Pentecostes. Um outro avivamento muito conhecido era um avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Adriano, se eu não me engano. Nos Estados Unidos. Sabe o que é que acontece? Uma pessoa começa a orar, aí começa a vir aquele ajuntamento, e eles começam a orar no mesmo propósito, se aproximando de Deus, buscando algo de Deus, eles se aproximando de Deus através da oração, e começa a vir uma grande multidão, começa a vir várias pessoas, quando do nada, o Senhor ele desce naquele lugar, aviva todo mundo, e os relatos, você pode pesquisar no Google, na internet, diz que em outros quarteirões, as pessoas elas eram tocadas pela presença de Deus, em outros quarteirões. É como se nós estivéssemos aqui, num grande ajuntamento, num grande avivamento, e o pessoal ali no canto dos artistas, aquele monte de gente que fica bebendo, do nada começasse a se encher da presença de Deus, começasse a dizer que não quer mais aquela vida, e quer o Senhor, e quer buscar, e quer mais de Deus. Isso não acabou, o despertamento e avivamento não acabou nos tempos passados. É uma promessa para os dias de hoje, é uma promessa para o nosso futuro. E aqueles que creem e aqueles que buscam vão viver esse despertamento e esse avivamento. Quando mais voltamos nossas vidas a Deus, mas nos prostramos diante dele e entendemos a grandiosidade da sua presença em nossas vidas. O despertamento ou avivamento espiritual é um fruto colhido por uma vida de dedicação a Deus. Nós só somos despertados espiritualmente quando a gente dedica a nossa vida ao Senhor.
O Senhor quer nos despertar hoje para que tenhamos uma vida que vale a pena viver na presença dEle. Uma vida de oração, de leitura da palavra, de ir ao culto e cultuar de verdade. Uma alegria de ser salvo. Sabe, uma vida de discipulado profundo, de participação numa célula, de participação nos ministérios, de participação nos campos missionários, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, uma vida de testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida e muito mais. Lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, fala o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Jesus está voltando, a nossa salvação está muito próxima, está muito perto, os sinais dos tempos estão aí, e aqueles que creem serão salvos. Para despertar espiritualmente, nós precisamos reconhecer a nossa situação. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu estou acomodado. Senhor, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Eu não sinto mais vontade de ir na célula. Eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto mais vontade de orar. Eu não sinto mais vontade de nada. Para que a gente desperte espiritualmente, nós precisamos reconhecer o nosso estado, como nós estamos espiritualmente. Precisamos buscar a presença dEle incessantemente e crer que Ele vem ao nosso encontro. Amém? Lá no livro de 2 Crônicas 7,14 fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar pelo Senhor, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos clamar pela presença de Deus, porque Ele vai ouvir. A Bíblia diz que Ele ouvirá dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, transformar a nossa vida. Amém? Fique de pé nessa noite.